Olá, tudo bem? Estamos mais um programa Entre Nós, um programa meu, seu e sempre com algum convidado muito especial. E hoje eu tô aqui, com uma pessoa muito especial que tem um testemunho tremendo, Carmen Silveira Pereira, minha prima. Bem-vinda, prima, como é que tá? Boa noite, é um prazer estar aqui hoje, né? Contar um pouquinho do que aconteceu comigo. Coisas que a gente prega, que a gente fala, mas que muitas vezes a gente não vive, né? E Deus me deu esse privilégio de viver para fortalecer a minha fé, assim eu creio. Isso, e é um testemunho assim bem forte, né? Porque tu provou, né, o amor de Deus, a bondade de Deus e a misericórdia dele. Misericórdia. Eu sempre digo, né, que o nosso processo na caminhada com Cristo é todo dia um aprendizado, né? Tem coisas que Ele vai nos ensinando dia a dia, coisas que é mais fácil para a gente entender e outras coisas que Ele tem que nos salquejar para a gente poder entender. Mas eu glorifico a Deus, né, que hoje eu posso passar o que passar, mas de Jesus eu não largo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. De Jesus eu não largo, isso aí. E fala onde é que tu é, conta um pouquinho da tua história. Bom, assim, sou de Santana do Livramento, né? Nós somos lá da fronteira. Um dia vim passear na casa da minha prima, resolvi ficar pela cidade, aqui casei, né? Começamos a trabalhar, eu e meu esposo no ministério. E coisas assim experiências, que muitas vezes, como Jó, ele dizia, eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu conheço, né, de ver o que Ele faz. E não só na minha vida, como fez na vida da minha mãe, já em memória, meu pai também. Coisas que só Deus podia fazer. E eu agradeço, né, que foi através de mim que eles puderam conhecer Jesus também. Então, eu acho que a missão entre família, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu tinha 12 anos, me converti. Tive um tempo afastada, mas no tempo que eu estava afastada, eu sentia aquele vazio, uma saudade, que eu não sabia como explicar, né? Mas depois que um dia eu estava escutando, foi na tua casa ainda, e eu escutei um louvor que dizia assim, ó, mexe com a minha estrutura. E eu comecei a chorar e lembrar, né, de tudo, de todas as promessas que o Senhor já tinha feito na minha vida. E que parece que por um determinado momento havia passado, havia esquecido, né? E aquilo ali começou a renovar a minha fé de novo. Não é fácil, gente, não é. Mas permanecer em Cristo é uma escolha que nós temos. Meu Deus. Né? E que nem tu falou, né? Tu estava longe, mas o Senhor, Ele nunca esteve longe, não. Né? Ele sempre estava de braços abertos ali. Porque tem uma palavra, Paula, que diz assim que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Glória a Deus. E quando é Ele que nos escolhe, a gente pode tentar fugir de várias maneiras. Ele vai lá e nos traz de novo para perto dele para cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Glória a Deus. Propósito dele, né? Cada um de nós tem um propósito do Senhor. E eu queria que falasse um pouquinho agora do que aconteceu, né? Nessa trajetória aí, né? De milagre, porque é trajetória de milagre. Foi uma trajetória de milagres. Primeiramente, um amigo meu de Gravataí, sua esposa, vieram lá em casa, né? E me convidaram, que eles sentiram de Deus que eu tinha que ir numa vigília e após um monte com eles. No outro dia no monte. E só que no dia do monte estava chovendo muito, muito, muito. E eu dizia para o irmão, a gente não vai, né? Tá chovendo. E ele, não, nós vamos no monte. E eu dizia, Lucélia, a gente não vai, né? Tá chovendo, não parou. E ele, não, Deus mandou te levar no monte. Quando nós chegamos no monte, lá em Gravataí, tava só nós e com chuva. Ele saiu da caminhoneta e nós ficamos ali. Ele fez oração e entrou e disse, agora tu e a Lucélia saem e vão orar. E nós saímos assim, ó, e ele conseguiu uns casacos bem grossos para nós. E uma chuva bem, bem intensa. De repente parou um carro, acho que uns 2 metros onde nós estávamos, e baixou uns irmãos e vieram vindo, e quando a gente viu, eles estavam ali, imporam as mãos em cima do ombro das duas e disseram assim, eu sou o Deus que cura o câncer.
Glória a Deus. Até então eu não sabia que eu estava com tumor. Nossa. Depois, no outro dia, na vigília, nós fomos à cidade de... eu não me lembro bem ali, mas é uma cidadezinha, Ivoti. E tinha um pregador lá do norte do Brasil. E parece que aquele culto foi só para mim. E ele me disse assim, levanta a mão, irmão, quero falar algo para ti. Aí eu levantei e ele disse assim, ó, até aqui tu tem passado por provas de água. Mas Deus manda te dizer que Ele está te preparando para passar por uma prova de fogo. Mas não tema, porque ali Ele está. E eu vim para casa sem entender muito, né? E quando a gente pensa assim, que a gente já passou tantas coisas, tem outra coisa que parece que é impossível aos olhos dos homens, que Deus quer dizer que com Ele é possível. Aí depois de 6 meses, né, eu tinha muita dor de cabeça, sempre tive. Chegava 3 horas da tarde na escola e eu começava a chorar, com forte dor de cabeça. Meu marido me levou 2 vezes no Unimed e o mesmo plantonista me pegou e disse assim, a senhora tem que procurar um neuro. Resumindo, procurei o neuro, fiz os exames que ele mandou. Eu estava com um tumor já bem maior que uma ervilha, já com a tendência quase de perder a visão do olho esquerdo, porque estava pegando o nervo ocular. Isso no cérebro? Sim, tudo aqui dentro da cacholinha, né? Onde eu sentia muita dor. Porque as dores assim, Paulo, eram insuportáveis. Às vezes eu pedia para o Joel pegar as 2 mãos e apertar a minha cabeça assim para ver se parava. Tá, daí depois de 6 meses eu fiz a cirurgia, não deu certo. E eu fiquei com medo de fazer de novo. Aí procurei um especialista em Porto Alegre. E ele disse assim, não, vamos fazer via nasal, vai dar tudo certo. Fiz todos os exames. Depois de 4 meses, fiz de novo. Foi o dia 16 de março de 2020. Eu estava ali no Mãe de Deus, fazendo a nova cirurgia. Entrei no bloco cirúrgico às 7h30 da noite, saí meia-noite. Lá por 1 hora eu me acordei, porque eu estava me sentindo incomodada, que eu estava com os tampões no nariz, e eu tinha que ficar com a cabeça na altura dos pés. Isso apertou os meus pulmões, juntou água nele, peguei 2 bactérias, eles tiveram que me entubar, me isolar, fizeram um teste de Covid dentro do Hospital Mão de Deus. O Joel teve que pagar um fora, né, porque ali deu negativo, então eles achavam que podia ser Covid, não deu negativo, também não era. Estavam me tratando com 2 antibióticos, nenhum deu certo. E eles me entubaram. Tudo isso em quanto tempo? Prazo de quanto tempo desde que tu descobriu até que tudo isso aconteceu? Tudo isso em 1 ano, né? Deu, né? 1 ano. E aí o que aconteceu, né? Ali é que eu vi o poder de Deus na minha vida. Glória a Deus. Porque quando eles tinham que me aspirar 2 ou 3 vezes no dia, e o meu marido ficava me olhando pelo um vidro, né? Porque eu estava no isolamento. E quando eles me aspiravam, diz que eu pulava para cima e eu já dizia, meu Deus. E aí o médico, ela não está sentindo nada, porque nós tivemos que dar uma dosagem bem forte, né, nela, para nós poder limpar, porque a bactéria sim tá. Aí como a bactéria não estava sendo vencida, eles não tinham mais o que fazer, resolveram me tirar do isolamento e me botar na UTI. Bom, o doutor Luiz Felipe, que foi que fez a minha cirurgia lá, ligou para o meu marido e disse assim, Joel, o caso da Carmen é o mais grave aqui na UTI, né? E eu não vou te esconder, é caso de morte, né? Ela está perdendo todas as funções, eu estava numa máquina de hemodiálise, né? Os rins pararam, respirando artificial, o coração também só ali, porque estava sendo impulsionado. E nesse tempo ali que eles tiveram que aumentar a minha dosagem da sedação, eu entrei num coma profundo, gente. E eu entrei tipo num sonho, né? E aí foi que começou a real experiência com o Senhor. Porque o salmista diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas o vale da sombra da morte é real, irmãos. É bem real. Eu via como se eu tivesse entrado num ambiente todo enfumaçado, sabe?
E ali eu ouvi uma voz, uma presença que dizia, me perguntando, me questionando se tinha valido a pena servir ao Senhor. E como eu sempre dizia na igreja, né, e sempre digo, que a palavra que nós aprendemos, estudamos e temos que nos empenhar a estudar, não é para nós ser um mais conhecedor que o outro. É para nós guardar na tábua do nosso coração, para não pecar contra Deus. Porque a partir do momento que nós pecar contra Ele, a gente perde, né, tudo aquilo que Jesus nos deu ali no Calvário. E tu já era pastora, né? Quando tudo isso estava Na verdade. Já tinha exercido, já estava Sim, nós já estávamos atendendo a obra. Eu saía muito fazer o trabalho missionário, que eu gosto de fazer, na realidade. E naquele momento ali eu estava muito envolvida com os índios da cidade, né? Que foi pessoas que me ensinaram que para servir a Deus a gente não precisa de muita coisa. Sabe? E ali, assim, Deus me deu uma menininha também que me impulsionou a lutar pela minha vida. Eu pensava muito nela quando estava lá. Eu lembrava dela, tanto que nessa eu não ouvia nada exterior. O Joel disse que chegava lá, pegava a minha mão, ele cantava para mim, né, que ele vai além da medicina. Eu não me lembro, né, de ver ele cantando para mim, de eu ouvir ele cantando para mim. Mas a única coisa que eu ouvi, que foi real, alguém dizer, né, para aquele ser que estava ali, querendo fazer eu pecar contra Deus. Porque muitas vezes a gente não aceita a tribulação da vida, os problemas, a enfermidade. A gente acha que, por ser cristão, nada pode acontecer na nossa vida, a não ser coisas boas, né? Estamos enganados, né? É isso aí. A Bíblia diz que é por muita tribulação que nos convém entrar no céu. Só que o Senhor tem que provar, né, o quão grande é o nosso amor para com Ele. Eu falar que amo Jesus é fácil. Eu falar que amo a prova, a obra de Deus é fácil. Mas quando eu estou bem, quando eu estou sã, né, quando meus celeiros estão transbordando. Mas quando eu estou numa dificuldade, e assim o meu marido estava ali, e ele disse que mesmo eu sendo a pior da UTI, ele tendo que trazer palavra de conforto para outras pessoas que estavam no familiar ali e que estavam em melhores condições que eu. Então, eu creio que naquele momento, quando eu ouvi, né, uma voz dizer para outra, agora até os índios estão vindo orar por ela. Tu escutava essa voz eu escutava estava em coma. Enquanto eu estava em coma, porque eu via as pessoas e eu queria pedir água, eu sentia sede, né? E ninguém me ouvia. Eles chegavam perto de mim, parece que eles estavam me olhando pelo espelho. E aí eles viravam as costas e eu ficava naquela agonia, né? Ninguém me ouvia, ninguém me via. E aquela voz sempre dizendo, viu? Adiantou servir a Ele? Porque se eu pecasse contra Deus, e se eu dissesse que eu não queria mais Deus, por que eu estava ali e me rebelasse? Os porquês, né? Que muitas vezes a gente faz, pergunta tanta coisa para Deus. Mas eu quero deixar uma palavrinha, antes de seguir aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. Versículo 16, eu amo essa palavra. Diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém. Então é nessas coisas que nós temos que atentar. Nós não estamos vendo, mas nós esperamos e estamos crendo. E foi isso que o Joel disse que falou, né? Quando até minha cunhada disse que ele tinha que se preparar, minha mãe orando também dizia que não, que eu ia voltar para casa com uma fé inabalável, né? E eu ouvi, e o meu coração naquele momento se acendeu, aqueceu, veio o Salmo 23 na minha mente, eu ouvi vozes e vozes de muitas pessoas orando por mim, né? Quando eu disse para aquele rapaz, eu quero água, ele me olhou e saiu correndo, e eu não sabia que não podia falar alto. O enfermeiro que estava me cuidando
Aí, Quando tu acordou? quando eu acordei, e aí a minha cama assim se encheu, era as moças da limpeza, eram as gurias da cozinha, eram médicos, enfermeiros. E aí eu sem saber o que estava acontecendo. Aí depois que o médico me examinou, perguntou quem eu era, onde que eu estava, eu digo, eu sou a Carmen, eu vim fazer uma cirurgia de hipófise. Quantos dias tá aqui? Eu digo, eu tô acordando, que ontem à noite eu fiz a cirurgia. E eu pensei que eu estava acordando da anestesia da cirurgia. E ele disse assim, não, teve um processo bem longo, mas o teu marido tá vindo aí, porque eu já chamei ele, aí ele vai ter tempo para te contar. Por quantos dias não tem? Aí eu fiquei, por incrível que pareça, gente, eu da pior, acordei numa quinta-feira, eu fiquei quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo eu fui tomar banho sozinha, né? E ali eles botaram um tapume, botaram uma TV pra mim, porque eu não parava de falar. A única coisa que eu não conseguia era caminhar. Eu não conseguia pegar um copo com a minha mão. Eu fiquei com esse lado direito todo caído, né? Esse braço aqui não pegava nada. Mas mesmo assim eu não reclamei, sabe? Porque depois que meu marido contou do estado que eu tava, eu dei glória a Deus, né? Mas é muito frustrante. Quando eu tentei firmar minhas pernas, não conseguia. Tentei pegar um copo para tomar água, tanto eu queria, não conseguia. Mas aí na quinta-feira, no domingo, eu acordei na quinta. No domingo eu fui tomar banho sozinho, na segunda eu fui pro quarto. Fiquei segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, dia 10 de abril de 2020, véspera de uma sexta-feira santa, eu ganhei alta. Aí o médico foi lá e tirou uma foto comigo, com uma plaquinha, a Carmen do Milagre, está lá no Hospital Mãe de Deus lá, para quem quiser ver, tá lá a plaquinha, né? Porque eles reconheceram o milagre de Deus na minha vida. Glória a Deus. O hospital inteiro reconheceu o milagre de Deus. Sim, e antes de eu subir pro quarto, a fisioterapeuta e o rapazinho que sempre me cuidava ali, eles me pegaram e fizeram caminhar por toda a UTI, e ali todo mundo dizia, é Dona Carmen, essa é a Dona Carmen, essa é a Dona Carmen. Né? Não estava imperfeito ainda, mas eu estava viva. E eu olhando o estado daquelas pessoas ali, me agoniando, né? E pedindo que Deus tivesse misericórdia, mas eu estava em pior estado. Eu já estava clamando pelos outros. Pelos outros, né? Me assustei, assim, de ver aquelas pessoas ali. Então, essa bondade e essa misericórdia de Deus é que eu testemunho, Paula. Glória a Deus. Sabe? Porque não é por eu ser boa, por eu merecer, não. A Bíblia me diz que as misericórdias dele são as causas pelas quais nós não somos consumidos. E se ele tem um propósito na nossa vida, esse propósito vai se cumprir, né? A não ser que nós resista a ele. Mas quando a gente abre o coração e deixa, e depois que sair dali, Deus tem me aberto muitas portas para dar o meu testemunho, para pregar. E eu me emocionei, porque quando eu contava o meu testemunho, ali na igreja, numa irmã, ela estava assim com o braço dela, ela disse que não sabia mais o que fazer, já tinha ido na médica e tudo, e nada. E ela disse assim, que só uma cirurgia, né? Aí ela disse que vendo eu contar o testemunho, depois ela pediu para me orar por ela. Eu digo, porque a oração não são palavras bonitas. A oração é uma conversa com Deus de sinceridade. E eu senti compaixão dela. Eu abracei ela e disse assim, irmã, tu já está curada em nome de Jesus. E aí ela disse assim, irmã, eu tenho que dar o testemunho desde aquele dia, nunca mais senti a dor no meu braço. Então é assim, né? A nossa fé tem que influenciar muito para que outros venham ter fé também, né? Glória a Deus. E que nem tu falaste ali na hora do quarto, assim, que tu estava em coma. A gente não tem noção da guerra que é pela nossa vida, né? Porque é uma guerra entre as trevas e a luz. Eu quero te dizer que eu realmente conheci ali o que é uma batalha espiritual. Até então eu não conhecia uma batalha espiritual, mas eu via o inimigo, eu ouvia ele. Mas eu também vi, né, ali quando aquele quarto se encheu da glória de Deus ali. E tu falou das orações, né? Que tu escutava as orações de todos. E eu conseguia ver muitas vozes, sabe? Isso que eu mais fiquei maravilhada. Tem a irmã Karine, que ela é minha colega de escola, mas é minha irmã em Cristo.
Karine Bombardelli, a Júlia, Mona Lisa, a voz da Júlia, da Karine, e entre choro, sabe? Eu dizia para ela, eu consegui discernir as vozes de vocês. Tinha a voz da Yara, voz de criança e o choro da Noemi. E aí quando eu fui para casa, isso que é o mais interessante, quando eu fui para casa, que eles foram me visitar ali, o cacique, a mulher do cacique. Cacique dos índios. É, dos índios, que ele é pastor também, pastor Eliseu, uma bênção. Ele disse, irmã, chegava às 7 horas da noite, a nossa netinha, e na época ela tinha 8 meses, ela olhava para tua casa e ela chorava desesperadamente. E nós não sabíamos o que ela tinha, e até a minha filha pensava que ela estava doente, né? Um dia minha mulher levantou do joelho e disse assim, ela não está chorando de doente, ela está chorando por falta da irmã. Então, eu não quero que a irmã parta daqui agora. Vamos fazer uma campanha de madrugada. E eles fizeram uma semana de 2 horas, das 3 às 5 da manhã, em favor, porque ela não queria mais ver o sofrimento da menininha. Glória a Deus. E tu escutava essas vozes? Eu escutava as vozes. E o choro da bebê também. Glória a Deus. A gente não tem noção do mundo espiritual. Assim. Não. O poder que há uma oração, né? A oração move os céus, move a terra. Move a mão de Deus. Glória a Deus. E uma coisa assim que eu queria enfatizar, né? Que a gente não venha brincar assim com o mundo espiritual. Muitas vezes as pessoas mexem, né? Com vara curta, como se diz. Mas nós temos que estar firmados na palavra, gente. Porque ele é tão sagaz, né? Então, foi no momento da fragilidade que eu estava ali. Não sei se tu viu o filme do Peregrino. Vocês viram? É muito bom aquele filme. E quando ele anda no vale, muitas coisas vêm para tirar ele do caminho, né? Para fazer que ele desista de chegar no alvo. E ali era assim também. O inimigo, ele queria fazer eu blasfemar, eu pecar contra o Senhor. Mas graças a Deus, né, que pela ajuda, pelas orações e pela bondade e a misericórdia, mais uma vez, eu estou aqui. Tinha perdido 25 quilos, eu nem me reconhecia. E também, quando eu voltei, só para... A minha pele era como se eu tivesse morrido mesmo, ela estava toda queimada. Sabe quando tu põe uma carne no congelador, que tu não põe uma proteção, que ela fica meia cinzenta, azulenta? Assim eu era, não tinha brilho, não tinha nada. Tanto que a Nenê, quando eu cheguei em casa, ela sabia que era eu pela voz, mas ela me olhava e ela se repulsava, assim, porque não, a fisionomia não era eu, né? Tu falaste que os médicos, tu tava só pelos aparelhos, né? Eu tava só no aparelho, só pelos aparelhos. Tanto que o rapaz, quando ele voltou, eu disse pra ele depois que me tiraram tudo, eu digo, por que tu... Ele disse assim, Dona Carmen, em quem que a senhora crê? Eu digo, eu creio só em Jesus. E ele me olhou e disse assim, porque aquele dia que a senhora me chamou, a senhora estava morta. Por isso que eu estava esperando que o aparelhinho fizesse assim. Nossa. Por isso que ele correu. Pra pegar água. Não, ele correu mesmo e veio com o médico, enfermeiro, com todo mundo. Então isso, eu tive a oportunidade de evangelizar na minha tribulação, ali naquele lugar, né? Tribulação. Mas que produziu um peso eterno de glória, muito excelente. Aleluia. Glória a Deus. Então a nossa tribulação é leve, né, e momentânea. A gente acha que é algo assim, porque quando a gente passa pelo momento de tribulação, a gente só consegue enxergar aquela tribulação e acha que é gigantesca e que nunca vai parar. Mas é leve e momentânea. E essa tribulação que você está passando vai te trazer um peso de glória. Em nome de Jesus, né? Eu vou pedir para Carmen fazer uma oração pessoal em casa, ficar à vontade, falar alguma palavra para o pessoal que está em casa. Tá, só quero dizer para alguém, né, que está passando alguma dificuldade, crê em Deus. Coloque tudo nas mãos do Senhor, né, que Ele vai fazer aquilo que apraz a Ele. Amém. Mas nós temos que crer. Amém? Então vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos concedeu de estarmos aqui para testemunhar das Tuas grandezas. O que Tu fez, como diz a Tua palavra, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Abençoa os nossos ouvintes, Pai, aqueles que vão ver esse programa, mas que precisam de um milagre, de uma bênção. Toca neles, Senhor. Faz acontecer na vida de cada um
aquilo que eles esperam, mas que eles não queiram ver com os olhos carnais, mas que a partir de hoje eles possam ver, visualizar aquilo que eles esperam com os olhos espirituais, porque o que nós vemos com os nossos olhos carnais são perecíveis e passa, mas o que nós vemos com os olhos espirituais são eternos e para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Muito obrigada pela... Eu que agradeço. por ter vindo aqui Foi muito compartilhar bom. tua testemunha, uma bênção de Deus. Terminar com um louvor, pode ser? Estou mesmo aqui, mas vamos lá. Vamos Esse adorar é o o Senhor. louvor que foi, que eu creio, né? Que a bondade de Deus te seguiu. Verdade. A bondade de Deus te acompanhou, por isso que tu está aqui, né? E você em casa também. A bondade de Deus, ela te alcança onde você está. Se você quiser vir aqui trazer um testemunho, nos chame, fale conosco. Fique à vontade, tá bom? Para nos chamar. Deus abençoe você. Até a próxima semana. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Deus abençoe a tua vida, viu? Em nome de Jesus. Até semana que vem. E continue testemunhando, Carmen, em nome de Amém. Jesus. Glória a Glória Deus. do Senhor.